Estou voltando aqui pro YouTube. Não que eu já tenha ficado aqui por muito tempo. Na verdade, eu gosto muito de consumir as coisas daqui. Porém, esses últimos tempos, assim, tenho sentido uma vontade de voltar pra cá, de compartilhar de algumas coisas. Então, esse canal, né, que eu tô voltando agora, é com o objetivo de poder compartilhar um pouco mais sobre a jornada com Deus, a vida com Deus. E aqui também vou falar sobre os pontos que tocam toda a minha vida, né? Como maternidade, enfim, casamento, vida ordinária, vida comum, enfim, tudo isso. E se você, né, gosta desse tipo de assunto, quer poder acompanhar aqui no canal, já se inscreve aí pra, enfim, me ajudar, me apoiar. Mas eu tenho certeza, assim, que vai ser um tempo, né, muito legal de aprendizado. E eu também acho que aqui vai ser tipo um diário, sabe? Um diário aberto, claro. Não vou ter todas as coisas expostas aqui, né? Por favor. Mas vai ser muito legal. E eu vou estar me esforçando para postar vídeo toda segunda-feira. E eu queria falar sobre um assunto que eu vivo muitas vezes, né? Você vive uma vida corrida, você sente que, tipo, sei lá, todo dia, todo tempo você tem alguma coisa para fazer. E eu, particularmente, me sinto muitas vezes nessa correria. E às vezes a gente coloca até desculpa para que isso se confirme. E às vezes a gente tem até orgulho de ter uma vida corrida. Eu muitas vezes já falei, tipo, ai, mano, desculpa, correria e não sei o quê. E sabe, às vezes com orgulho, sabe, de tipo, tô ocupada, cara, tô ocupada, eu tô fazendo as coisas. E um dia específico que eu tava, tipo, fui colocar o meu filho pra dormir, e assim que ele dorme, eu já começo a pensar nas coisas que eu preciso fazer. Então, normalmente eu faço as coisas aqui em casa. E junto disso, eu também comecei a perceber a prioridade que eu tava dando para o Senhor. Meu Deus, que prioridade eu tô dando pro meu Deus nos meus dias, sabe? E aí o Senhor falou ao meu coração: parar para você ter um tempo com Deus, para você ler a sua Bíblia, para você se derramar diante do Senhor, para você se dedicar ao Senhor em oração, em um estudo, né, da sua palavra, não é desperdício. Não é algo que vai te roubar das outras coisas. Talvez você tenha que parar, deixar para depois, mas é uma questão de vida ou morte, sabe? Porque sem o Senhor, você não tem a fonte da sua vida. Você não tem como viver, sabe? Porque se você sempre deixa o Senhor para depois, depois, às vezes no fim do dia você nem falou com o seu Deus direito, sabe? E eu, Ana, tenho pensado muito a respeito disso e buscado exercitar isso no meu dia. Nem sempre eu consigo, sei lá, muito tempo, mas eu percebo que quando eu decido, sabe, dizer não para as outras coisas, eu consigo dedicar um bom tempo para o meu Deus. Quando eu decido ficar menos tempo no celular, quando eu decido não lavar uma louça, que inclusive tem uma louça para lavar, dizer não para série, dizer não para filme, para que você consiga se dedicar ao seu Deus. E eu sei que existem muitos tipos de realidades, tem pessoas que acordam super cedo para ir para o trabalho, chegam muito tarde, sabe? Mas ainda assim a gente consegue viver uma vida dedicada inteiramente ao Senhor e buscando inteiramente o Senhor. Quando a gente diminui as distrações, quando a gente baixa o som das coisas que, sabe, vão ocupando o nosso coração e tomando o lugar do Senhor. Eu precisei falar isso ao meu próprio coração, né? De que buscar o Senhor não é um desperdício de tempo. Sentar ali no sofá e ler a palavra e deixar um monte de outras coisas que eu preciso fazer para depois, sabe? Isso tudo não é um desperdício. Parar para buscá-lo não é um desperdício. É, na verdade, encontrar a fonte da vida, encontrar aquele que vai me sustentar, aquele que vai me dar prazer de viver nele. Porque quanto mais eu fico longe do Senhor, colocando outras coisas, mais a minha carne ela sobressai. Há uns meses atrás, eu passei por um momento onde eu estava bem longe de Deus e eu deixei de ler a Bíblia, deixei de orar. Eu comecei a permitir, sabe, que as coisas do mundo entrassem no meu coração e eu comecei a sentir que eu estava morrendo. E eu tenho vivido um pouco dessa jornada, né, de voltar. Tem sido maravilhoso. Tô aprendendo, né? Como eu falei, tô buscando exercitar isso nos meus dias. E não é fácil, porque sempre vai ter alguma coisa pra gente fazer. Mas a gente precisa decidir parar
e ouvi-lo, parar e buscá-lo. Isso não vai ser um desperdício. Buscar o Senhor não é uma questão de escolha, hoje sim, hoje não, dessa forma ou não. É uma questão assim de vida ou morte. Se eu não buscá-lo, eu vou estar caminhando para a morte, eu vou estar caminhando para a minha natureza humana que me leva para a morte, que me leva para agir segundo o meu coração e o pecado. E eu decidi trazer esse primeiro vídeo aqui para falar disso, porque eu sei que muitas pessoas, sabe, vivem os seus dias corridos com muitas coisas para fazer e a gente até começa esse ano, sabe, tipo, super empolgado, com muitas metas, né? Uma boa esperança, expectativa de cumpri-las. Só que eu, Ana, particularmente, fiz algumas metas assim para esse ano, desejos e coisas que eu tô, né, entregando pro Senhor, mas a principal de todas, e não é só para esse ano, é para minha vida toda que eu quero fazer e que eu desejo também que você comece o ano fazendo e leve isso para sua vida, é de entender que buscar o Senhor não deve ser uma questão de escolha, do tipo, Senhor, esse dia eu vou orar, esse dia não, esse dia eu vou ler a Bíblia, esse dia não, mas sim que seja uma coisa, uma, uma questão de vida, sabe? Nele eu encontro vida. A Bíblia mesmo fala disso, Jesus ensina isso, de que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, nós não sobrevivemos. Então nesse ano eu, Ana, tenho metas, tenho sonhos, eu acho que você também deve ter, mas a principal coisa que eu quero é essa, sabe? É poder todo dia dedicar tempo para o Senhor. E às vezes a gente até pensa assim, eu não tenho uma hora para dedicar exclusivamente para o Senhor, porque eu tenho que acordar cedo, né, para ir para o trabalho, aí eu chego tarde, tem isso, tem aquilo. Mas a gente também tem que parar para pensar se de fato é isso. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo no nosso celular, muito tempo vendo séries, muito tempo vendo filmes, muito tempo gastando tempo com outras coisas e não o Senhor. Se o nosso coração ele está muito mais inclinado para essas coisas do mundo, a gente precisa parar e avaliar, porque tem algo errado. Tudo bem que a gente vai ter tempo para ver uma série, para fazer alguma coisa assim, desse estilo, mas no fundo, a gente sabe para onde nosso coração está mais inclinado. E se às vezes você não consegue ver, pergunta de um irmão em Cristo, pergunta de uma pessoa, né, que está caminhando com você, sabe? Seja sincero e fala: e aí, mano, como que tu observa a minha vida? No que eu posso melhorar? Porque muitas vezes a gente não consegue ver essas coisas, mas a gente precisa sim melhorar. E se você tem um marido, né? Pergunta do seu marido. Se você tem uma esposa, pergunta da sua esposa, porque com certeza eles vão poder dizer muito melhor, né? E é isso, gente. Eu acho que isso foi algo que eu gostaria de compartilhar aqui, algo que eu tava refletindo há uns meses atrás e que eu tenho levado pra minha vida, né, nesses meses seguintes e quero levar para minha vida toda. Espero que essa mensagem, essa palavra tenha abençoado sua vida, que você possa refletir sobre isso e até mais.